Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo, vocês evangélicos, vocês católicos, vocês espíritas, vocês budistas, qual for a sua religião. Eu sou o pastor Fábio e quero trazer uma palavra para vocês de Deus. E a palavra que eu quero trazer hoje é interessantíssima, porque é preocupante nos dias de hoje. Então vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 40. 14:40, 1 Coríntios, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Preocupante essa palavra, porque esse capítulo aqui de 1 Coríntios 14, ele vem falando, Paulo vem falando sobre a necessidade da ordem do culto. Culto, louvor a Deus, momento que você está diante de Deus. E o que a gente tem visto hoje é uma meninice, uma gritaria. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu fui a um culto pregar. E olha, assim que eu cheguei, estava naquele louvor, existiam nada mais nada menos do que 5, 6 profecias ao mesmo tempo. Um engarrafamento gospel profético. Eu acho que nem Deus entendia o que estava acontecendo ali. É blá 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 blá, rodava para lá, rodava, vou passar isso, vou passar aquilo, uma fofoca, um congestionamento da internet de Deus que eu não entendi. Eu fiquei assim, que bagunça é essa? E o líder da igreja quieto, não falava nada. E saía a profecia de lá, outro, vou matar você daqui, vou te levantar daqui, eis que a vassoura. Uma meninice danada, em que a palavra de Deus não fala isso. Umas coisas que confundem a cabeça das pessoas, umas coisas que as pessoas estão sendo muito interligadas pelo que as outras dizem, ou pelo que a profecia fala. Vou na casa de Chiquinha, porque a Chiquinha tem palavra, chega na casa de Chiquinha, uma fila quilométrica de 50, ela parece que passa em meio de Deus para todo mundo, e as pessoas são enganadas por isso, enquanto que Paulo, eu não vejo ninguém rodopiar, ninguém pular, ninguém dar sacode. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos, irmãos que estão nos assistindo. Quem incorpora é o diabo. Agora, quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Quando você ali está naquele momento com Deus, você está na presença, se desmanchando na presença do Espírito Santo, se alguém te chama, fala que é uma chamada urgente, na mesma hora você fala, pede licença e sai e vai atender a chamada urgente. Porque o Espírito Santo, ele não tira a tua consciência, você fica consciente, meu irmão. Então eu quero falar para parar com essas meninices. Sabe por quê? Porque eu cansei. Sendo eu também terapeuta e além de pastor, o que eu mais atendi foi profetas fracassados. Foram profetas que fizeram tanta profecia, carregaram tantas coisas que não aguentaram. E 2, 3, 4 anos, por mais que suportavam, que caíam. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, eu vi isso. E as nossas igrejas estão passando por esse momento caótico, triste. Então, a ordem do culto, ela é primordial. A ordem do culto, ela é decente. Quando o pastor está falando, não tem que levantar a profecia, porque a profecia maior, o profeta maior está falando naquele momento. E as pessoas estão deixando o culto se dominar por uma verdadeira bagunça, por uma verdadeira esquizofrenia gospel. As pessoas estão se deixando levar por um vazio, em que daqui a pouco as coisas não se realizam para elas ficam frustradas. Sabe por quê? Porque tem uma raiz fraca, tem uma sensibilidade, uma união, tem uma convivência com o Espírito Santo fraca, sem força, porque estão presas em gritarias, línguas que a gente não sabe, vai bater, fica enrolando, as pessoas não sabem nem o que falam. Existem os papagaios de pastores, aprende tanto o pastor falar a mesma aquela coisa, língua, que nem Deus entende certa língua, me desculpa, nem Deus entende essas coisas que falam por aí, que Deus deve ficar olhando e falando, não sei o que é isso, não sei. E fica uma coisa que você não sente que é a presença de Deus. Eu, pelo menos, eu fico irritado nesses cultos. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo entrar na presença do Senhor com tanta coisa que está envolvendo as nossas igrejas. Que nós possamos parar para pensar
que nós possamos ter a consciência em Deus, façamos tudo com decência. Leia o capítulo 14 de 1 Coríntios, todo, que você vai ver o que Paulo fala, como Paulo explica a decência do culto. Eu quero dizer uma coisa, se nós continuarmos nessas, se nós ficarmos nessa tolice, nessa esquizofrenia gospel, alguns não vão aguentar. Quando vem um tempestade maior, a raiz é fraca, porque só vive na emoção do rebolejo, do pular, da língua enrolada, e que não traz nenhuma unção. Pelo contrário, envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo eu vi fazer isso. Nenhum apóstolo eu vi fazer esse estardalhaço todo. Eu estou dizendo isso porque está na hora de crescer e está na hora de buscar a verdadeira unção, a verdadeira presença do Espírito Santo em nossas vidas. Deus te abençoe a você e a sua família.